Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é muito bom. Amém. Aleluia. Eu sinto uma unção muito forte aqui, gente. E eu gosto. Quem é que não gosta, né? Aleluia. Glória a Deus. Então, vocês estão prontos? Vamos começar? Queridos, eu estou pastoreando há mais ou menos 11 anos. E eu tive várias fases no ministério, várias fases no pastoreio. Mas eu passei um tempo da minha vida aí do pastoreio que foi, eu chamaria de um tempo tenebroso. Foi um tempo difícil. Foi os anos talvez 2018, 2019, foram os piores. 2018, a gente estava lá no prédio de Taipas. E naquela época eu queria muito sair daquele prédio e vir para o bairro de Pirituba, né? Descer para cá, para essa região, porque nós confessávamos que éramos Verbo da Vida Pirituba, mesmo estando em Taipas. E nós acreditávamos naquilo. Eu tinha essa visão no coração, eu tinha esse negócio em mim de que eu tinha que pastorear em Pirituba, né? E como eu tinha assumido a igreja em Taipas, estava fazendo o trabalho que Deus me mandou fazer. Agora nós chegamos naqueles anos de 2018 e eu percebi que era o momento de mudar. De mudar mesmo, mudar de prédio, mudar de local. Eu percebi que era um tempo para mudança. Mas sabe, aquela coisa não está tão clara para você, sabe? Porque a nossa vida é uma vida de fé, nós andamos em fé. Né? Então nós caminhamos passo a passo com Deus e nós não sabemos de tudo. Ele não conta tudo para nós, não mostra tudo para nós, né? Até porque Ele quer que realmente confiemos nele totalmente. Então eu tinha lá uma equipe, a equipe que trabalhava comigo na diretoria, eu tinha a equipe de liderança e tinha as pessoas que trabalhavam na igreja, né? E eu tinha um desejo de mudar. Então por acaso eu encontrei pela internet esse prédio e eu vim olhar com a minha esposa, dei uma olhadinha, a gente voltou da igreja de lá, vamos passar ali na frente, eu encostei o carro, dei uma olhadinha aqui, olhei e falei, eu vou procurar o dono desse salão. Então eu vim e marquei com o dono aqui, encontrei com ele aqui, olhei, eu falei, é interessante, eu gostei do prédio, então eu vou falar com a minha diretoria. Então eu chamei a minha diretoria. Agora, aqui era uma loja de roupa, na época que a gente veio, era uma loja de roupa, né? Então, aqui tinha um balcão grande, feito de drywall, e ali tinha 2 trocadores de roupa, né? Que as pessoas que vinham comprar na loja, então tinha o trocador de roupa bem aqui. Não tinha um mezanino, como você vê ele hoje aí, não tinha, então era tudo branco isso aqui. E nós vimos desse jeito, olhamos e eu chamei a minha diretoria aqui, nós fizemos uma análise junto e saímos e fizemos uma reunião e foi unânime, né? A diretoria que a gente tinha na época não era a mesma de hoje, com exceção de poucas pessoas. Então a diretoria da época disse, é isso, pastor, é isso. Nós concordamos de mudar para esse lugar. Então nós mudamos para esse prédio naquela época, né? Agora nós chegamos aqui em 2019, mais precisamente no mês de maio de 2019 chegamos nesse prédio. Né? E quando nós chegamos, já não era muito fácil pagar o aluguel naquele prédio. Mas eu tinha uma convicção de vir para o bairro de Pirituba. E você tem uma convicção que contraria todas as circunstâncias, você tomar uma decisão quando contraria tudo o que você vê, não é uma coisa muito fácil. E, obviamente, no ano de 2019 as coisas começaram a ficar pior quando nós mudamos para esse prédio. Começou a ficar pior com relação a tudo que você possa imaginar, inclusive a nível de relacionamento com as pessoas. Então, alguns da diretoria já de cara já foram embora, né? No ano de 2019, as mesmas pessoas que tinham falado que é isso mesmo, pastor, nós vamos lá, as primeiras já começaram a ir embora, né? E as outras ficaram ainda um pouco, né? Mas imagina só, as coisas começaram a ficar, como eu disse, ruim em 2019, pior do que em 2018. Por quê? Porque daqui a pouco aqueles que estavam comigo já também começaram a desconectar o coração
de mim. Eu não sei se tudo isso assustava, eu não sei se realmente não era isso, eu não sei, não era isso no sentido deles querer estar comigo, eu não sei o que é, mas eles começaram a desconectar o coração de mim, está tudo bem por isso também, cada um tem a sua vida particular, pessoal, e não tem problema nada disso. Mas acontece que eu tinha tomado uma decisão de vir para um prédio que era quase o dobro do aluguel. Então, não era muito fácil pagar o aluguel lá naquele prédio, imagina pagar o dobro. Então, nessa hora, você começa a olhar para um lado, olhar para o outro e fala, e agora, gente? Então, as pessoas também me pressionavam, muitas pessoas que estavam aqui me pressionavam, tipo, dizendo, e até aqueles que foram embora também, será que você fez a escolha certa? Será que era isso mesmo que Deus queria para nós? Mudar para esse prédio? E é interessante notar que o prédio não tinha documentação nenhuma, exceto a planta. Né? E quando eu falo de documentação, você precisa de uma documentação para você dar início a tirar a documentação que nós precisamos, que é o alvará de funcionamento, né? e o CLB do bombeiro, CLCB do bombeiro. Então, nós precisávamos dessas coisas. E aí também tinha a questão de que os banheiros são na parte de cima e quando vem alguém aqui que é cadeirante, como que eles vão fazer para ir até o banheiro? Então você precisa fazer uma rampa ou então você precisa fazer um elevador. E como é que faz uma rampa, um elevador? A gente deu até os primeiros passos, compramos um elevador para colocar aí, enfim. Mas ainda assim nós tivemos algumas dificuldades nessa época. Então, eu estou contando tudo isso para você, eu não queria contar essas coisas para você ficar triste, não, comigo não. Eu preciso dar um panorama de como era a situação para você entender aonde eu vou chegar hoje, ok? Então, naquela época, a gente estava passando por esse momento e mais pessoas estavam indo embora, mais pessoas nos deixando. Então, as pessoas que veio comigo, algumas delas que veio comigo e era da diretoria, saíram. Outros que estavam aqui com a gente, começou a perceber alguns deles saíram também. Então, as coisas não começam a não ficar muito fácil, não. Né? Então, o que não era fácil, agora passa a ficar um pouco mais difícil. Então, foi nesse cenário que eu estava buscando a Deus e as pessoas me perguntavam, e aí, pastor, nós vamos ficar nesse prédio mesmo? E aí, é esse lugar mesmo que a gente tem que ficar? E essa pressão, e hoje contando parece até uma coisa simples. Mas você vivendo dentro disso, não é nada simples, não. Quando você está vivendo debaixo de todas essas pressões, como Paulo falou, que num dado momento da vida dele, ele chegou a desesperar da própria vida. E nesse momento eu não desesperei da própria vida, mas eu me perguntei se eu realmente deveria continuar pastoreando. Você imagina isso? Eu me perguntei para Deus, Senhor, olha só, Senhor. Entre as muitas orações e busca a Deus, uma das vezes eu falei para ele assim, se acabou o meu tempo de pastorear, porque assim, nesse tempo onde está todos estão te largando, todos não, quase todos, estão te largando, né? As pessoas estão te abandonando, você começa a olhar para você e falar, o que será que eu estou fazendo da minha vida? Será que acabou o meu tempo de pastorear? E as pessoas já perceberam antes de mim? Então eu não quero ser o último a perceber que Deus acabou o tempo comigo de pastorear. Então eu comecei a colocar diante de Deus, eu falei para ele assim, Pai, se acabou para mim o pastoreio, é só me falar, eu não tenho problema com isso. Eu não tenho nenhum problema com isso. Então o Senhor é só me dizer, filho, é porque você está pastoreando quando já não era mais tempo para você pastorear. Então eu iria sair. Então eu ficava ali buscando a Deus e entrando em jejuns, vários jejuns. Mas quando eu cheguei no ano 2020, antes da pandemia, nós nem sabíamos que ia acontecer a tal da pandemia. Era em fevereiro de 2020. Eu me lancei, eu disse, eu já fiz vários jejuns. Né? Estive jejuando por várias vezes. Mas é hora de fazer uma coisa mais profunda, porque se tem alguém que pode mudar esse cenário, é Deus. Então eu me lancei num jejum de 40 dias. Naquela época, em 2020. Em fevereiro de 2020 eu me lancei num jejum de 40 dias. E durante o período de jejum eu vinha para cá, para a igreja, como você já sabe, não tinha quase nada do que você está vendo aqui, exceto o prédio. Nós não tínhamos a plataforma, nós colocávamos o púlpito, que era o outro que está ali em cima, nós colocávamos naquele canto, né, e as cadeiras vermelhas. E colocávamos aqui, e vamos tocar os cultos assim, a gente não tem como fazer mais do que isso, a gente não tem dinheiro para comprar e fazer as coisas, vamos desse jeito. E como você que estava aqui na época sabe que era barulhento o negócio, a bateria ali, muito eco, muita coisa, né?
E não tinha mezanino, e ali os vidros abertos, os vidros, né? Vidro claro, tudo, e o sol batia na cara das pessoas que sentavam aqui, e tudo. Então tinha todo esse cenário, né? Além desse cenário, eu ainda estava com uma dívida com o Ministério de Repasse, porque nós fazemos um repasse para o Ministério, né? De uma porcentagem, e eu estava em dívida porque eu não estava conseguindo, desde o outro prédio, fazer os repasses. Né? Então, a dívida, além de uma parcelada que a gente tinha uma outra de 25 mil reais. Né? Além de outra parcelada que a gente tinha. Então, era todo esse cenário, toda essa circunstância na minha cabeça. Né? Então, eu me senti num momento onde eu tinha que ficar sozinho com Deus. E sozinho com Deus, eu comecei a caminhar pelas cadeiras dessa igreja, falando com Deus, e várias coisas eu conversei com Ele, várias coisas, como eu te disse há pouco, né, que eu perguntei para Ele se era para parar o pastoreio, deixar outra pessoa pastorear no meu lugar, ou o que era para eu fazer. E nesse tempo, conversando com Deus aqui, eu falei assim: Senhor, eu queria conversar hoje com o Senhor. Então eu fiquei muito tempo conversando, orava muito tempo em línguas, muito tempo buscando a vontade dEle para a minha vida, mas nessa hora eu falei assim: eu queria conversar com o Senhor. Eu quero abrir o meu coração, eu quero rasgar o meu coração, e eu quero até te dizer, Senhor, quero até te dizer uma coisa. Se por acaso, na hora de eu estiver falando, eu exceder nas palavras, eu queria que o Senhor soubesse que eu te amo e te respeito. Então, não é minha intenção te desrespeitar de maneira nenhuma, eu só quero realmente poder falar, eu só quero realmente poder colocar o meu coração diante do Senhor e conversar contigo com liberdade. Então, se eu exceder nas palavras, saiba que não é a intenção do meu coração. Então, eu fui ali conversando com o Senhor e comecei a apresentar as causas para Ele, porque a Bíblia diz em Isaías 43, 25, 26, que para a gente colocar as causas diante dEle: apresenta-me as tuas razões para que eu possa te justificar. Então eu estava ali apresentando todas as minhas razões, eu comecei a falar para Ele, desde as coisas até as pessoas que estavam indo embora, outras que estavam aqui querendo ir embora também, e eu comecei a conversar: olha isso, Senhor, olha aquela outra coisa, veja, eu não consegui fazer nada, eu não consegui fazer um púlpito, Senhor, eu não consegui fazer nada nessa igreja. Está tudo do jeito que eu entrei. E agora as pessoas estão me pressionando, estão me perguntando se eu devo mudar de prédio. E eu vim para esse prédio, eu preciso que o Senhor me responda. E se tem alguém que vai me responder, se tem alguém que vai mudar essa circunstância, esse alguém é o Senhor. Então eu estava ali orando e falando com Deus, e falando com Deus, e falando com Deus, e falando com Deus. E sabe, Deus às vezes Ele usa pessoas improváveis para falar com você. Às vezes ele vai usar o meio dele para falar com você. Às vezes pode subir uma inspiração dentro do seu coração. Outras vezes pode... Sabe, Deus sabe como faz. Então, eu estava aqui e agora entrou a pandemia. Começou a pandemia, as pessoas tinham parado, os cultos tinham parado em todo o mundo. Então, a pandemia tinha começado, pessoas tinham parado dos cultos e aqui também. E eu estava orando, falando com Deus. E agora já estava um período de jejum. E eu contando todas as circunstâncias para Deus. E entrou aqui o proprietário do prédio. E quando ele entrou, e aí, como é que está? Eu disse: estou aqui orando, buscando ao Senhor. Eu queria fazer algumas coisas aqui, mas eu não estou conseguindo fazer, e eu queria fazer, e eu preciso derrubar aquele balcão e derrubar aquele trocador de roupa, mas eu não estou conseguindo fazer. E o proprietário do prédio disse: deixa eu te contar uma história. Ele disse para mim: deixa eu te contar uma história. Há muitos anos atrás, eu tinha um terreno, e naquele terreno tinha um grande barranco e tal, e ele começou a me contar. E aí, sabe de uma coisa? Eu não tinha dinheiro não, mas eu orei a Deus, e ele é um crente da congregação. Ele disse: eu orei a Deus e eu senti que eu deveria rasgar aquele barranco. E eu comecei a rasgar, eu só tinha dinheiro para começar. Então eu comecei a rasgar aquele barranco, e sabe o que aconteceu? Começou a abrir portas para mim, eu comecei a fechar negócios, eu comecei a fechar coisas. E aí eu consegui construir a casa. E a casa onde eu moro hoje é onde tinha esse barranco, tem uma casa bem grande lá. Eu fiquei olhando para ele, eu disse: não é possível. Ele disse: por que você não chama os irmãos da sua igreja? Chama os homens e fala para eles virem aqui derrubar esses trocadores e esse balcão. Eu disse: o senhor não está errado não. E aí ele foi embora. Eu disse: eu não vou esperar Deus mandar outra pessoa, e depois outra, e depois outra. Eu não vou ficar esperando. Eu escrevi no grupo do WhatsApp da igreja, o Strong, que é o grupo dos homens: pessoal, estou aqui na igreja. Era pandemia, tinha começado a pandemia. As pessoas não estavam saindo de casa. Mas eu escrevi: pessoal, isso aqui era o início do que Deus estava prestes a fazer. E o que Deus fez, depois disso que eu estou contando para você,
durou 2 anos ininterruptos de colheita. Pandemia 2020, pandemia 2021, a gente estava colhendo, pegando. Mas olha, deixa eu voltar um pouquinho. Então, eu escrevi no grupo, olha, se tiver alguém aí disponível, vem aqui para a igreja, a gente vai derrubar o balcão. E nessa hora que eu estou falando nós vamos derrubar o balcão, é só porque nós vamos construir a plataforma. Mas eu não tinha dinheiro para construir a plataforma. Eu tinha os irmãos da igreja que podiam vir na igreja para derrubar o balcão. É o que eu tinha. Então eu tinha que começar do lugar onde eu estava. E sabe, queridos, 2019 inteirinho, desde que eu mudei, então de maio a maio, ou talvez abril, de maio a abril, nós não fizemos nada dentro desse prédio, exceto pintar as paredes. Agora, 2020, depois que eu escrevi essa mensagem, e as pessoas começaram a chegar, e chegava um, e chegava outro, e chegava outro. E sabe, as obras nessa igreja, durante toda a pandemia, não parou. Então nós passamos 2 anos não apenas colhendo, fazendo obras dentro da igreja. Aí você deve estar pensando assim, como chegou o dinheiro? Eu não sei te explicar, mas eu liguei naquele período para o Ministério Verbo da Vida e eu disse assim, eu tenho uma dívida com vocês, eu quero pagar à vista. À vista. E sabe, e a gente começou a pagar e comprar. Pagar e comprar. Pagar e comprar. E sabe, queridos, aquilo... Deus começou a mexer aqui na igreja. Deus começou a fazer coisas na igreja. Deus começou a abrir as portas. E não precisou vir um anjo do céu e dizer, aqui é o lugar para você. Não. Deixa eu te falar outra coisa. Lembra sobre fazer plataforma, colocar elevador ou não? Eu não sabia. E às vezes o não conhecimento de algumas coisas priva a gente. No ano que eu mudei para cá, que ano que foi? 2019, certo? 2019. Do ano de 2019 para cá, as leis e regras para a igreja do tamanho da nossa, até 200 pessoas, tinha mudado. Que não precisava mais ter rampa de acessibilidade e não precisava ter elevador de acessibilidade. Que ano que eu falei que começou essa lei? 2019. 2019, certo? Eu mudei para cá em 2019. Eu estava perguntando para Deus e muitas questões que as pessoas colocavam, nós viemos para cá, pastor, mas nem documentação não dá para tirar nesse prédio. As leis mudaram em 2019. Alguém entendeu? Alguém entendeu? Deus sabia o que eu não sabia. Então, se eu soubesse antes, a nossa documentação, que hoje a gente tem o CLCB, que é do bombeiro, aqui na igreja nós temos a documentação, e nós temos a espécie de alvará de funcionamento também. Nós temos a documentação da igreja. Mas nós tiramos a documentação o ano passado, eu poderia ter tirado em 2000 Por quê? Porque as regras e a lei tinham mudado em 2019. 2019 era o ano que eu mudei para esse prédio que aparentemente era um prédio que não tinha documentação nenhuma. Mas Deus sabia de tudo. Deus sabia de tudo. Então eu ficava olhando, e agora como, pastor, como que eu vou fazer agora para tirar a documentação? Não, Deus já tinha a carta na manga. Eu só precisava ouvi-lo. Então, queridos, eu estou pregando esses dias para você sobre viver uma vida no Espírito. Quando você vive uma vida no Espírito, e eu tenho falado esses dias sobre a comunhão com o Espírito Santo, tenho falado com você sobre a oração em outras línguas, e hoje eu quero falar com você sobre o jejum. O que o jejum faz na vida de quem jejua. Sabe, queridos, os animais, eles não comem o tempo todo. Alguns animais passam meses sem comer. E às vezes eu me pergunto, por que é assim? Porque o corpo do animal precisa de um descanso. A Bíblia, desde o Velho Testamento, ela fala sobre jejum. E às vezes nós olhamos para o jejum somente no campo espiritual, e outros olham para o jejum somente no campo natural. Mas eu vim dizer para você essa noite que o jejum, ele é tanto um benefício natural quanto é um benefício espiritual. Porque você tem que saber que você precisa de vez em quando jejuar. E você precisa jejuar pelos motivos diversos, entre eles para dar descanso para o seu
corpo. A maioria das doenças e enfermidades no corpo das pessoas, elas são a causa, as comidas que se comem. E muitas vezes o corpo está gritando, pedindo, me dá um descanso. E nós, por perdemos o controle do nosso corpo, o controle da nossa boca, nós muitas vezes nos privamos dos benefícios que há em ficar algum tempo sem comer. E sabe, a igreja tem sido muito roubada, porque tem muitos cristãos que já não jejuam há anos. Muitos cristãos não jejuam há anos. Mas nós precisamos resgatar a cultura do jejum, como no livro do pastor Luciano Subirá. E graças a Deus pela vida desse homem que tem ensinado uma geração toda a voltar para os princípios do jejum. E eu também estou aqui, daqui dessa ponta, desse lado de cá, eu também tenho pregado insistentemente com as pessoas da minha igreja e aqueles que me acompanham pela internet, que nós temos que viver uma vida sempre jejuando por motivos naturais e motivos espirituais. Agora, quando eu entrei nessa pegada do jejum durante 40 dias, deixa eu te falar, eu estava jejuando, e sabe, às vezes as pessoas, amigos meus que estavam acompanhando o meu jejum, amigos pastores, eles perguntavam, já aconteceu alguma coisa? Eu dizia para eles, a única coisa que eu realmente sinto é um pouco mais de unção tangível eu sinto. Mas agora no que diz respeito a coisas naturais acontecendo, ainda não está acontecendo não. Mas eu me lembro, eu morava aqui na Chácara Inglesa, e eu vinha para a igreja caminhando, durante o dia eu vinha caminhando, então eu estava descendo uma vez para a igreja e pensando, comida, né? Comida. Porque quando você está jejuando, muitas vezes você passa e pensa em comida. Então eu estava ali orando em línguas e veio na minha cabeça comidas gostosas, né? E eu me lembrei de algo. Eu me lembrei que Jesus, quando estava jejuando, a Bíblia diz que após os 40 dias de jejum, os anjos vieram servi-lo. E sabe, eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. Ele me disse, quando você terminar o seu jejum, os anjos virão servir você. E sabe, aquilo foi tão forte para mim, foi tão forte. Eu tinha tanta certeza que Deus tinha falado aquilo, que na rua eu comecei a ficar feliz. Eu comecei a ficar alegre e eu comecei a imaginar boas comidas gostosas. Eu pensei, uau, então quer dizer que Deus vai me mandar comidas gostosas. Ele estava com um pensamento além do meu. O pensamento dele estava além do meu. Eu não imaginava, irmãos, o que iria acontecer comigo após os 40 dias de jejum. Porque se eu imaginasse o que iria acontecer, eu teria feito antes. Então, quando você gasta tempo jejuando, você coloca a sua carne em um ponto morto, se eu posso dizer assim. Coloca a sua carne em um ponto morto, porque assim, nós somos um ser em três dimensões, espírito, alma e corpo. Né? Então assim, a Bíblia fala sobre a luta do espírito contra a carne. Do espírito é o espírito humano, contra a carne humana, certo? Então há em você mesmo uma luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, é o que a Bíblia diz, né? E quando você jejua, o que você faz? Você coloca a sua carne no ponto morto, no estado de morta. Por quê? Porque você, através do jejum, você obriga a sua carne a ficar quieta, mesmo ela querendo comer. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Talvez a coisa mais forte para o ser humano está ligada, a coisa mais forte de controlar está ligada à comida. Quando você controla a boca no que diz respeito a comer, irmão, irmã, quando você consegue colocar a sua carne sob sujeição no que diz respeito à comida, você consegue controlar a sua vida. E no que diz respeito a controlar a vida, deixa eu te falar algumas coisas que às vezes eu pratico. Às vezes eu pratico algumas coisas na minha vida só para dizer para mim mesmo que eu ainda estou no controle. Sabe, em 2014, estava cada vez mais aumentando o número, né, de redes sociais, smartphone, o uso do smartphone, o uso da tecnologia estava aumentando. E em 2014, eu ouvi uma mensagem, eu estava na reunião de pastores da supervisão de São Paulo, e eu ouvi o pastor João Roberto, que na época era pastor da sede, ele pregou para nós, e ele falou uma coisa, ele disse assim, sabe, eu tenho me policiado, ele contando, eu tenho me policiado para nunca escrever algo abreviado. Tipo, você, VC, sabe? Por quê, PQ, abreviado. Ele disse em 2014, eu tenho me policiado
para não entrar na mesma de todo mundo, de escrever as coisas abreviadas. Eu saí daquela reunião e pensei, pois é, eu posso fazer isso. E desde o ano de 2014 até hoje, eu nunca mais escrevi uma palavra sequer abreviada, no WhatsApp ou onde quer que for. Não escrevi mais. E muitas vezes vem muitas sugestões, porque você sabe, vem no seu celular, sugestões de palavras para você escrever e clicar rapidamente na abreviação ali, e de fato que eu vou dizer para você, além de escrever abreviado, tem gente que escreve você, sabe como? VC cedilha. O que fica pior. Mas olha, eu olhei aquilo e eu falei assim, quer saber de uma coisa? A partir de hoje, eu não escrevo mais uma palavra sequer abreviada. E durante esses anos, eu me policiei e venci isso. Sabe outra coisa que eu fiz na minha vida, através dos anos, somente colocando controle mesmo sobre ela. Colocando controle sobre a minha carne, além dos muitos jejuns que tenho feito por muitos anos. Porque eu sempre faço jejum, eu sempre jejuo, e na maior parte das vezes, em 95% das vezes que você me vê pregar em jejum até depois da pregação. Na maior parte das vezes eu prego em jejum, é normal para mim. Além do jejum que nós estamos fazendo aqui na igreja de 40 dias, é normal para mim pregar em jejum já, estando um período de jejum ou não, é normal para mim. Agora, essa outra coisa que eu ia falar para você, que em 2019, no início do ano de 2019, quando virou do 2018 para 2019, eu disse, a partir de hoje, eu não tomo mais nenhum refrigerante. A partir de hoje, eu não tomo mais. E sabe, de 2019 até hoje, eu venci o tal do refrigerante, especialmente da Coca-Cola. Mas isso foi por causa de saúde, pastor? Não, foi por causa de uma determinação, porque eu sabia que eu ia estar cercado o tempo todo por causa das bebidas do refrigerante. Eu sabia que isso ia me cercar, ia tentar me oprimir na festa onde eu vou, nas festas, nos lugares onde eu vou, ia ter refrigerante. Eu pensei, eu vou mostrar para essa carne quem é que manda nessa festa. Então, e desde o ano de 2019 até hoje, eu não tomo mais nenhum refrigerante. Eu não tomo mais. Por quê? Porque eu quis colocar a minha carne em sujeição ao meu espírito. Colocar a minha carne em sujeição ao meu espírito. Tem uma terceira coisa que eu não lembro agora, que eu ia falar para vocês também, tão importante quanto essas outras duas, que eu também decidi não fazer mais. E no decorrer da mensagem, lembrou? Qual que é? Boa, essa daí mesmo. Então, o Rafael, meu sobrinho, estava conversando com o meu outro sobrinho, o André, e o André disse para o Rafa que todo mundo está acelerando os áudios, isso está fazendo um mal para a sociedade, para as pessoas, está fazendo um mal para o ser humano, porque ninguém mais tem paciência. Eu pensei, pronto, eu não vou mais acelerar os meus áudios. É mais uma coisa que eu vou fazer comigo mesmo. Agora deixa eu te dizer, eu tenho uma carne como você tem a sua. Eu tenho desejos como você tem os seus. Eu também recebo áudios de 10, 15 minutos às vezes. É misericórdia mesmo. É misericórdia mesmo. É podcast. Eu já recebi. Agora, imagina eu que estou determinado. E outra coisa, quando você está determinado a fazer algo assim, as pessoas não vão estar do seu lado. Mas Deus vai. E Deus sabe o que você se propôs fazer. Se você vai ser fiel ou não. Eles não estão olhando agora. Não, é treinar o caráter. E você treina o seu caráter quando ninguém está vendo. Então essas coisas que eu estou contando para vocês, eu faço com as pessoas olhando ou não. Ai meu Deus, 10 minutos. Mas eu vou ouvir. Algumas delas orando em línguas. Eu determinei que eu não vou ir com todo mundo para o mesmo lugar. Agora, você pode beber refrigerante, Coca-Cola, se você quiser. Eu não estou falando que você não deve beber. Você pode escrever VC se você quiser, PQ se você quiser. Você pode fazer tudo isso. Você pode colocar acelerar em 2 pontos. Eu já não aguento. Sabe o que eu não aguento? É estar do lado de alguém que está ouvindo um áudio em 2.0. Eu fico irritado.
revoltado com aquilo. Meu Deus, as pessoas estão sem paciência, porque agora eu estou em outro patamar. As pessoas, viu? Nossa, como as pessoas estão sem paciência. Sabe, queridos, eu faço disso, eu estou contando de uma maneira bem agradável para você, mas eu faço disso, sabe o quê? Testes para a minha própria vida, treinando o meu caráter, treinando minha paciência, treinando o meu controle, domínio próprio. Eu posso me dominar se eu quiser. Eu posso me dominar. Isso são 3 coisas que eu contei para você, mas a cada dia eu vou colocar uma coisa a mais. Sabe por quê? Porque eu não vou deixar essa carne me dominar. Sabe, queridos, eu não conseguia jejuar, eu estava tentando jejuar 3 dias da minha vida, sabe, 3 dias que eu quero dizer, são 24, 48, 72 horas. Eu estava tentando jejuar 72 horas ininterruptas, sem comer. E eu não estava conseguindo, lá atrás, alguns anos atrás, eu não estava conseguindo, mas eu disse para mim mesmo, quer saber, eu vou jejuar 3 dias. E eu tentei aqui, escorreguei, voltei, parei, voltei de novo, escorreguei de novo. Eu sou o tipo de pessoa que eu não desisto. Eu não desisto. Então eu consegui 3 dias. Eu disse comigo mesmo, próxima vez vai ser 5 dias. 5 dias. E eu escorreguei daqui, porque você sabe, ficar sem comer não é uma coisa fácil. Mas qualquer um de nós pode. Ok? Diga, eu também posso, pastor. Eu também posso, pastor. Eu posso não escrever abreviado. Se eu quiser, eu posso não tomar refrigerante. E se eu quiser, eu posso ouvir os áudios normal. E ainda tem mais, pastor. Diga. Eu posso jejuar 5 dias ininterruptos. Quando você começa a fazer isso com você mesmo, você se obriga a se colocar num lugar de dominar-se a si mesmo. Dominar-se a si mesmo. Agora, tudo bem, você não precisa a vida inteira não tomar refrigerante, mas você já tentou ficar 6 meses? Alguns chacoalharam a cabeça que sim. Outros não querem nem olhar para mim agora. Coca-Cola ainda, pastor? Meu Deus do céu. Mas sabe, queridos, o que eu estou dizendo para você, por que eu estou falando isso para você? Porque nós não podemos deixar a nossa carne nos dominar. E quando nós fazemos isso, nós é que saímos beneficiados. Nós saímos beneficiados, queridos, quando nós jejuamos. Então eu jejuei 5 dias, aí eu disse para mim mesmo agora, quer saber, eu vou 14 dias agora. Vou 14 dias. Eu não estou falando para você que eu fiz da noite para o dia, não. Eu não estou falando para você que eu fiz no mês seguinte, não. Mas eu fiz um plano na minha vida de que eu vou chegar nos 14 dias. Então eu cheguei nos 14 dias, depois eu estava tentando jejuar. Deixa eu contar isso para vocês. Eu estava uma vez tentando jejuar 40 dias, eu consegui 20. Eu pensei, sabe o quê? Eu falei assim, eu vou mirar na lua. Pelo menos uma estrela eu vou acertar. Então quando eu mirar na lua quer dizer 40. Se eu não conseguir os 40, no meio disso eu parar, deu bom, porque eu tinha feito 14. Então, se eu miro na lua e atiro e acerto uma estrela, significa algum lugar longe eu cheguei. Foi isso que eu fiz. Depois dos 20 dias eu falei, quer saber? Chegou a hora dos 40 dias. Então, no ano de 2020, eu jejuei 40 dias. E quando você chega num ponto onde você coloca a sua carne em sujeição nesse sentido, sabe o que você faz? Jesus estava conversando com os discípulos, na verdade ele estava no monte com 3 dos discípulos. Quando ele desceu, ele encontrou outros discípulos e uma multidão, e um homem que estava com um filho lunático. E esse filho chegou para Jesus e disse, Senhor, eu trouxe o meu filho aqui, ele é lunático, ele muitas vezes se joga no fogo, outras muitas na água, e eu trouxe os seus discípulos e os seus discípulos não puderam me ajudar. E Jesus falou o quê? Ó, geração incrédula e perversa. Até quando eu vou estar com vocês? Até quando sofrereis? Vos sofrereis? Traga aqui o menino. E sabe, queridos, quando Jesus repreendeu aquele demônio, curou aquele menino, ele foi embora depois com os discípulos ficaram curiosos para saber, Jesus, por que nós não conseguimos fazer isso? Quando os discípulos perguntam isso, é porque eles estavam acostumados a orar pelas pessoas, porque Jesus tinha mandado eles orar, e eles estavam orando e as pessoas estavam ficando curadas. E agora eles estão tentando curar aquele menino, eles não estão conseguindo. Jesus chega numa palavra só, cura o menino, e eles perguntam para Jesus, por que nós não conseguimos? Jesus disse, por causa da incredulidade de vocês.
Agora, quando ele falou sobre a incredulidade, ele disse, esta casta não se expele senão por meio da oração e do jejum. De que casta Jesus estava falando? Sabe, queridos, há algo em nós que quando a carne está dominando o nosso espírito, sufoca a nossa fé. Veja, deixa eu explicar isso para você. Então, às vezes você tem a fé dentro de você, no seu coração tem fé, mas porque você está controlado, dominado pela sua carne, a sua carne abafa o poder, a força da fé no seu homem espiritual. Quando você jejua, você abate essa força, tira ela de cena e o seu espírito sobressai e o seu espírito pode operar na fé que ele tem. Então, quando eu estava jejuando e falando com Deus, conversando com Deus aqui na igreja em jejum, sabe, a minha fé sobressaiu, o meu espírito sobressaiu, a minha carne, e a minha fé pôde crer no que Deus estava prestes a fazer. Então, quando eu estava ali buscando a Deus, orando e orando em línguas, Deus pôde fazer o que Ele queria fazer. Porque sabe, muitas coisas que não estão acontecendo na sua vida, eu quero que você saiba que não é porque Deus está retendo. Ele não está retendo nada. De fato que Ele disse, tudo está feito, está consumado. Deus te ama, querido. Deus te ama e Ele não está segurando nada de você. Sabe, muitas vezes nós ficamos pensando que as coisas não chegaram ainda para a minha vida porque Deus está retendo. Ele não está retendo nada. De fato que ele não pode reter mais aquilo que ele já conquistou através de Jesus para você. Sabe, querido, no que diz respeito a finanças, a bens, as coisas, Deus já conquistou em Cristo Jesus essas coisas para você. No que diz respeito à saúde, cura, ele já conquistou todas essas coisas para você. Então, ele não está segurando nada dessas coisas. E quando eu falo sobre a saúde, a cura, e eu falo sobre as coisas materiais, financeiras, físicas, essas coisas, é porque essas coisas são as coisas que mais mexem com a nossa vida, e muitas vezes nós estamos orando, pedindo para Deus, e nós não vemos a resposta, pensamos que Deus não está dando para nós. Essa não é a verdade. Deus é o maior interessado, mais do que você quer ter o que você quer ter, Deus quer que você tenha. Ele deseja isso mais para você. Por quê? Porque o pai sempre quer o bem dos filhos. O Tiago leu aqui Romanos 8,37. Em Romanos 8,37 está escrito o quê, Guga? Romanos 8,37, pastor Tiago leu aqui agora para nós. E é interessante observar o que está escrito nesse versículo, porque ele diz em todas estas coisas se refere a todas aquelas que foram faladas antes, porém somos mais do que vencedores, somos mais. Então nós nem somos vencedores, nós somos mais. Agora, o que me chama a atenção também é por meio daquele que nos amou. Então nós somos mais que vencedores, então nós temos tudo em Deus por meio daquele que nos amou. Agora, nós temos que pensar sobre esse amor. Ele nos ama tanto que a gente não consegue nem entender direito que tipo de amor é esse. Foi um amor que foi capaz de morrer a morte, a nossa morte, em nosso lugar. Então assim, ele disse também em Romanos 8,32, voltando 5 versículos, ele disse assim, em Romanos 8,32, diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente vem da palavra graça, de graça, com ele todas as coisas, ele não nos dará de graça, com Jesus que ele já nos deu todas as coisas. Nós precisamos entender de uma vez por todas, Deus não está segurando nada, prendendo nada, Deus não está roubando, tirando nada de nós, Deus não está, gente. O que significa que se nós pudermos crer que Deus quer o nosso melhor, nós vamos ter o melhor. Se nós pudermos pensar que Deus quer o melhor para nós, nós vamos ter o melhor, gente. Se você puder pensar que Deus vai querer ver você bem hoje, e amanhã melhor, e depois da manhã melhor ainda, então vai acontecer isso com você. Sabe, queridos, eu falei a semana passada que Deus nos chamou para uma vida de estar sempre vencendo, sempre subindo, sempre indo para frente, nunca indo para trás. Deus nos chamou para uma vida de vitória, de conquista, de realizações, de prosperidade. Deus nos chamou para avançar, Deus nos chamou para conquistar, Deus nos chamou para ser fecundo e multiplicar. Deus não nos chamou para estar no mesmo lugar. Se a sua vida está no mesmo lugar, sai do caminho de Deus, porque Ele quer fazer mais na sua vida. E quando eu falo sair do caminho de Deus, é para de atrapalhar a Deus. E a maneira que você atrapalha a Deus não é fisicamente. A maneira que você atrapalha a Deus é a maneira de você pensar. Quando você pensa que Deus não quer o sucesso para você, você não vai ter o sucesso. Quando você pensa que Deus não quer avanço para você, você não vai ter avanço. Ao passo que se você pensar que Deus quer que você cresça sempre, você vai crescer sempre.
Se você pensar que Deus quer que você conquiste sempre, você vai conquistar sempre. Se você pensar que Deus quer que você cresça na vida, você vai crescer na vida. Sabe, queridos, nós temos que... Esse versículo deveria ser suficiente para nós. Caminhar de glória em glória, de vitória em vitória, de bênção em bênção. Nós temos que caminhar de glória em glória, de vitória em vitória, de bênção em bênção. Caminhar para frente, caminhar para o sucesso, caminhar sempre vencendo. Sabe, queridos, se você tem um tanto hoje, você tem que pensar que amanhã você pode ter 2 tantos. Por quê? Porque Deus é o maior interessado. Não existe na terra nenhum pai que queira o pior para o filho. Na verdade, na terra até existe, né? Mas Deus, ele disse, se vocês que são maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Então, isso tem que dar uma ideia para nós assim, de que os pais que são bons e querem dar coisas boas para os filhos deles, Deus é melhor ainda e quer dar muito mais. Então, nós temos que sempre pensar, se Deus está feliz com o seu sucesso e Ele quer que você tenha mais. Você tem que ser grato pelo que você tem e já pensar que Deus vai te colocar em algo melhor daqui a pouco. Agora, irmãos e irmãs, Deus não quer que fique nada no nosso caminho. Sabe, circunstâncias e situações que estão na nossa vida nos trazendo tristeza, não é para estar. Ouçam, eu estou falando com você agora. Situações e circunstâncias que estão na sua vida te trazendo tristeza, não é para estar aí. Todas as situações e circunstâncias são passíveis de mudança, mas você tem que se mexer. Todas as situações e circunstâncias são passíveis de mudança, mas você precisa se mexer. Mas esta casta não se expulsa, não se expele, senão por meio da força da oração e do jejum. Deixa eu te falar uma coisa poderosa. Eu tenho ensinado esses dias para você sobre a oração em línguas. E sabe, queridos, deixa eu te falar isso que é muito poderoso. Deus nos deu armas, Deus nos deu uma ferramenta poderosa, que quando a usamos, deixa o nosso inimigo totalmente confuso e assustado. A oração em línguas. Eu quero fazer uma combinação, uma junção aqui, de você pegar a oração em línguas, que o diabo não entende, não sabe o que é. Você tem armas secretas que o seu inimigo não conhece? Armas secretas que o seu inimigo não conhece? O seu inimigo não conhece essas armas. Quando você ora em línguas, ele fica assustado, aterrorizado, porque ele não sabe agora o que vai sair daí. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele não sabe o que vai acontecer agora, então ele fica, se eu posso dizer assim, rangendo os dentes. Agora, quando você combina a oração em línguas com o jejum, meu Deus do céu, diabo do inferno, sai do caminho. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Sabe, queridos, existe um lugar no Espírito. Existe um lugar no Espírito, queridos, que você tem que entrar nele. E na verdade, deixa eu falar assim que vai ficar mais personalizado. Existe um lugar para você no reino do Espírito que é seu. Esse lugar, olha, ouça. Muitas vezes nós estamos fora desse lugar no Espírito. Fora do plano de Deus. Fora do que Deus tem para nós. E eu não estou dizendo isso só no que diz respeito a ministério ou trabalho. No Espírito mesmo existe um lugar para nós. E nesse lugar é a perfeita vontade de Deus para nós. Você pode estar fora do lugar que Deus tem para você no reino do Espírito. Orar e jejuar vai te ajudar a se localizar no Espírito. Pensa um pouco. Orar e jejuar vai te ajudar a se localizar no Espírito. Existe um lugar no Espírito, no reino do Espírito, que é seu. Ouça. Quando você entra nesse lugar que Deus tem para você, no reino do Espírito, as coisas da palavra começam a fazer mais sentido para você. Tem algumas coisas da palavra de Deus que muitas vezes você ouve e ela não faz tanto sentido. Algumas pessoas ouviram eu ler 2 versículos agora e para elas não fez sentido nenhum. Mas quando você entra no seu lugar no Espírito, isso começa a fazer muito sentido para você. Isso aconteceu comigo alguns anos atrás.
Romanos 8,32 começou a fazer muito sentido para mim. Ao ponto de, naquela época, quando eu pensava que talvez Deus estivesse tirando o meu emprego porque eu cometia erros, eu cheguei ao ponto de pensar, porque Deus falou comigo no meu espírito, Ele disse, você acha que eu estou tirando emprego de você? Você acha mesmo que eu estou tirando emprego de você? Ele me apresentou aquele versículo e Ele disse, você acha que depois disso, que eu dei para você, eu vou ficar tirando emprego seu? Aquele que não poupou o seu próprio filho, aquele que não poupou o seu próprio filho, não poupou, pensa sobre isso, aquele que não poupou Jesus, Ele não poupou Jesus, antes por todos nós o entregou, antes nos entregou por todos nós, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas, todas. Isso começou a fazer sentido para mim em 2005, na verdade. Isso começou a fazer sentido para mim. Uau, é isso mesmo, Senhor. Daquele dia em diante eu disse, eu nunca mais ficarei desempregado. Nunca mais terei falta. Nunca mais terei. É algo que caiu aqui. Agora, quando você acha o seu lugar no Espírito, agora me ouça, eu estou falando de coisas espirituais agora. Aquele que é espiritual entende as coisas espirituais. Quando você acha o seu lugar no Espírito, essas coisas começam a fazer muito sentido para você. E como acha esse lugar? Como achar esse lugar, pastor? Quando você não apenas visita esse lugar, mas quando você habita nesse lugar, você vive a partir dele. Ouça. Eu já falei para você muitas vezes que orar em línguas vai te levar direto para esse lugar. Agora, você pode orar de vez em quando em línguas e entrar e sair. Quando você entra e sai, você não percebe o que realmente tem lá. Quando você não visita, você habita, você começa a perceber as coisas do Espírito. Você fica numa frequência espiritual. Ouça, queridos, o Espírito está querendo falar algo aqui. Você pode não se ver nesse lugar que eu estou falando. Esse lugar não é para mim, pastor. Esse lugar é para os espirituais. Você pode, a partir de 1 minuto, de 1 segundo, tomar uma decisão na sua vida que você está entre os espirituais. A partir de hoje mesmo, você pode tomar uma decisão na sua vida. Porque esse lugar não é privilégio somente de alguns. Todo filho pode entrar nesse lugar no Espírito. Então, há um lugar no Espírito para você, que a partir dali, sim, você vai ser conduzido para o foco que tem que ser a sua vida, para o lugar onde realmente tem que ser a sua vida. Seja no que diz respeito ao seu trabalho, seja no que diz respeito ao seu casamento, seja no que diz respeito a qualquer coisa na sua vida. Você vai, a partir dali, entender os planos de Deus para a sua vida. E somente você vai estar dando os passos, olhando para aquele lugar onde você já sabe onde vai dar. É assim que eu vivo. Eu disse. Eu vivo de um lugar, queridos, aonde eu sei aonde vai dar o próximo passo. Eu estou falando para você. Eu vivo a partir de um lugar que eu já sei qual vai ser o próximo passo, o que vai acontecer, aonde eu tenho que chegar, no Espírito. Por quê? Porque eu habito nesse lugar, no esconderijo do Altíssimo. Oh, queridos. E aí nós nos tornamos participantes dos poderes do mundo vindouro. Participante dos poderes do mundo vindouro. Chega um ponto na mensagem onde faz necessário algumas pessoas ver para crer. Fica de pé, sobe a banda lá.